Opa, hoje é a segunda parte sobre trabalho e energia. Tranquilos, galera? Tudo bem, né? Recapitulando aí, né? Então, na última aula. Então, calculei o trabalho da Força F, que é um trabalho positivo, ok? É um trabalho a favor do deslocamento. Isso aqui deslocou. Na resolução da última aula, até coloquei alguma distância aqui, né? Que faltou aqui informação, mas lá na ocasião eu coloquei. Calculei as forças de atrito. Aí a gente tem que escolher entre uma, né? Ver se venceu. Se venceu o estático, aí passa a atuar o cinético. E passou a atuar o cinético na ocasião. Aí eu calculei Ô, o. Oi, Carlos, pode falar, Marco. rapidão aqui falando, voltando na nota aqui. Beleza, então vamos lá, né? Aí eu calculei o trabalho da força de atrito cinético, é uma força contrária, deu um trabalho negativo, que significava o quê? Uma energia que o sistema estava perdendo. Sistema que eu falo, sisteminha de bloco aqui, como se eu dei energia através da força F, mas tem um atritozinho aqui que vai, né, dissipando parte da minha energia. Calculei da força peso, que não estava ajudando em absolutamente nada, né, não estava na mesma direção do movimento, que é zero, da normal. E aí resolvi esse exercíciozinho aqui, ó, como sendo aplicação daquelas ideias lá. E tem mais uma teoria aqui, mais um teórico aqui, tá? Que já para afirmar, né, o conceitozinho aí, né? Fixar o conceitozinho aí. Tranquilos? Bem, então resolvendo esse daqui, tá? Esse aqui, vamos lá então. Durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, um aluno levanta verticalmente um peso com a sua mão, mantendo durante o movimento a velocidade constante. Eles adoram falar da velocidade constante. Por quê? Porque velocidade constante implica em quê? Não tem aceleração. Ninguém está acelerando. Ou seja, não tem força resultante, então. Ninguém acelera, então não tem força resultante. Tem força atuando no sistema? Com certeza tem. Ok? Com certeza tem, lógico que tem. Só que quando eu somo todas elas, eu não encontro nenhuma resultante. Beleza. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é: letra A, positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao movimento. Olha, se a força que o menino exerce é em sentido oposto ao movimento, sentido oposto ao movimento do peso. Então, se é oposto, não poderia ser positivo. Está entrando em contradição aqui, ó, tá? Toda força que você atua na mesma direção do deslocamento, ela provoca um trabalho positivo, né? Sentido oposto, um trabalho negativo. Beleza? Então, sai fora dessa alternativa aqui. B. O trabalho que o Né, menino realiza. Oi, pode falar. só te perguntar aqui de novo, o que que você falou em relação ao simulado 5 mesmo? Que Bem, então continuando aí, trabalho positivo realizado pelo aluno, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção em sentido do movimento. Ótimo, tá? Uai, cara, mas não foi com velocidade constante? Você não falou que a força resultante foi igual a zero? Bem, com certeza, isso aqui eu gosto de pensar, sabe de que forma? O seguinte, eu acho que é mais fácil de pensar assim. Por exemplo, você vai lá, vamos pensar num carro que você saiu do repouso, né? Velocidade igual a zero. Aí o seu objetivo é atingir 100 km por hora, por exemplo. Mas depois que você atingir esses 100 km por hora, você quer manter essa velocidade constante. Então o que você faz, na verdade? Você vai acelerar até um certo ponto e depois você vai aliviar o pé. Você vai parar de acelerar. Você já atingiu o seu objetivo. Entendeu? E você vai manter a velocidade constante. Ou seja, mantendo, passando a realizar sempre a mesma força. Por quê? Porque no caso do carro ali tem uma força, que é a força de atrito, do vento, enfim, que está em sentido contrário a você, a sua força, consequentemente ao deslocamento.
Então ela está meio que ela tá tirando energia. Você coloca energia no sistema, no carro, e essa força de atrito retira. É lógico que o carro é muito, bem mais complexo que isso, e eu perco energias de outras maneiras também. O carro faz barulho, eu perco energia sonora, entendeu? O carro aquece, um aquecimento na produção lá de energia química lá no motor, enfim. Né? Lógico que é mais complexo que isso, mas grosseiramente eu estou forçando o carro ali e jogando ele para frente. Beleza, aí tem uma força de atrito, vou ser bem simples e considerar só a força de atrito. Aí ele tem a força de atrito ali contrária ao movimento. Beleza, é ela que está tirando energia. Aí eu fiz uma força até um certo ponto, né? Vamos exerci uma força até um certo ponto, depois eu diminuí essa força só para poder manter o corpo com velocidade constante. Ok? Então, a gente tem mania de pensar desde do início aqui, da origem do movimento. Não, alguém já fez esse movimento inicial aqui, ó, já atingiu a velocidade que queria e agora quer mantê-la constante. Então a força que ele está exercendo é igual ao atrito. Ele já teve que vencer o atrito um dia para colocar o carro em movimento. Agora que ele já venceu, ele basta ele fazer uma força igual. Por isso que a força resultante é zero. Mas a força que ele está fazendo continua sendo o que? Na mesma direção e sentido do movimento do que ele está puxando, empurrando lá, que é o pezinho. Então a força que ele está fazendo é positiva. Existe no sistema força negativa? Existe. Existe força zero? Existe. Se você for procurar o peso que não está ajudando em nada, normal, que nem está na direção do movimento, tá? Só que ele perguntou em relação à força que o trabalho é exato pelo aluno. Então, esse trabalho do aluno é positivo. Beleza? Tranquilo? Por que que não é a C, Carlos? A C fala que o trabalho realizado pelo aluno é zero, uma vez que o movimento tem velocidade constante. A maldade, essa alternativa aqui. Por que, que ele falou que é zero? Vamos fazer um CSI aqui, vamos investigar aqui. Por que, que ele falou que é zero? Porque ele quer te pegar justamente nisso aqui, velocidade zero, força resultante. Se ele perguntasse, pode-se afirmar que o trabalho resultante é, você responderia a letra C, zero, uma vez que o movimento tem velocidade constante. Como ele perguntou do menino, então o menino é como se o menino fizesse essa força aqui, ó. O menino, né, foi mal, é o estudante, né? O estudante, né, o aluno faz essa força aqui, ó. Tá? Então o aluno faz essa força, que é um trabalho positivo. Porém, até colocar de vermelho aqui, surge um. Também está de vermelho, né? Surge uma força contrária aqui, ó, bem na superfície aqui, que é o atrito. Ok? Que realiza um trabalho negativo. Tá? Se esse aqui está colocando 500 joules, né? Se esse cara está colocando 500 joules aqui, positivo, bonitinho para o bloco ir para frente, esse aqui está tirando 500 joules. Por isso que, que a velocidade não altera. Tem força-peso? Tem força-peso. Tá? Tem uma força-peso aqui. Vou colocar aqui mais ou menos no meio aqui do sistema todo, tá? Tem uma força-peso aqui que não realiza trabalho. Por que ela não realiza trabalho? Porque ela nem está na mesma direção do movimento. Tem uma outra força aqui, que é a normal. Tem como calcular o trabalho dela? Tem, zero, porque ela também nem está ajudando em nada, em absolutamente nada. Tranquilo? Então tem, na verdade, no mínimo quatro trabalhos aqui. Tá certo? Dois que são zero, um que é positivo e um que é negativo. Tá? Então, se ele perguntasse em relação ao trabalho total, eu diria que era a letra C. Tá? Se ele perguntasse o atrito, a força do atrito, teria que ser um desses negativos aqui, ó. Negativo, pois a força exercida pelo. Falar que a força exercida pelo aluno estaria errada, né? Seria uma força exercida pela superfície, atua em sentido contrário ao movimento, né? Mas como ele está se referindo exclusivamente ao estudante, ao aluno, então a força é positiva, mesma direção, mesmo sentido do movimento, ok? E se perguntar, está provocando uma variação positiva. Quem acrescenta energia no sistema é o menino,
Tranquilo? Melhorou aí, Arthur? Esclareceu? Senão a gente volta. Porque é uma questão bem teórica, onde eu tenho várias forças aqui, na verdade. Então, pelo menos quatro, né? Então eu tenho. Porque eu considerei que A e B é como se A e B fosse um corpo só, né? Se eu fosse pensar separadamente, eu tenho dois pesos, eu tenho duas normais. Aí eu resumi como se eu tivesse só um peso, resumi como se eu tivesse só uma normal. Então, resumi um pouco aqui. Então tem no mínimo quatro forças, no mínimo quatro trabalhos. Tranquilos? E ele perguntou especificamente sobre a do aluno. Tá tranquilo aí? Beleza, então. Beleza, então. Então vamos lá, né? Bem, antes de adiantar aqui, eu queria passar um, tá? Esse aplicativo, ele fala sobre algumas conversões de energia, tá? Vou começar pela energia limpa, né? É, Carinha aqui pedalando, através de uma correia que tá todo mundo visualizando meu aplicativozinho bonitinho e gratuito da Pet, do Pet. Sim. Sim. Ótimo. Aí o carinha tá pedalando aqui, bonitinho, através dessa correia. Ele tá transferindo esse movimento aqui. Isso aqui é energia mecânica, vamos dizer assim. Por enquanto a gente resume em energia mecânica tudo que está relacionado a movimento. Então ele movimenta esse gerador, que na verdade ele converte a energia mecânica do movimento da bicicleta aqui em energia térmica, que do outro lado eu tenho uma resistência, né, que vai aquecer a água, tá? Aí eu ponho um rapazinho aqui para pedalar, para que eu converta essa energia. Vou colocar os símbolos de energia aqui, ó, pra você ter uma escala, olha só. Enquanto ele, primeiro que a energia que ele está convertendo em movimento para pedalar é energia verde, que é energia química, é o que ele comeu. Tá até pedindo para alimentar ele aqui, coitadinho. Deixa eu alimentar ele. Então ele está usando da energia química do arroz e feijão aqui, ó. Ele está convertendo essa energia química em energia mecânica, que é essa outra cinzinha aqui, ó. Já está enfraquecendo de novo. Esse rapaz come demais. Essa energia mecânica, perdão, essa energia mecânica, esse movimento, está convertendo em energia elétrica. E aqui, ó, eu tenho uma resistência, ela até ficou vermelhinha aqui com o meu termômetrozinho aqui só alterando, né? E aí eu tô, através da resistência, eu tô, olha lá, vou começar a aquecer ela de novo, vai ficar vermelhinha. Eu aqueço a água e eu tô liberando aqui, liberando um pouco de calor, de energia na forma de calor. Bem, então as energias que eu estou convertendo aqui é química em mecânica, mecânica em elétrica, elétrica em química, em térmica, perdão, calor. Só que eu perco calor, olha só, na pedalada aqui, ó, o sistema aqui que eu estou pedalando, esse sistema aqui gera um atrito, olha só, de vez em quando eu perco uma energiazinha térmica, tá vendo? Olha só. Então até essa energia chegar lá, eu perco um pouquinho aqui. Outro lugar que eu estou perdendo um pouco, perdendo assim, nada se perde, nada se cria, eu sei para onde que está indo, eu consigo explicar para onde está indo. É aqui na frente que eu estou com o recipiente aberto, eu estou perdendo um pouco de vapor e esse vapor leva com ele um pouco de energia mecânica, né? Energia em movimento, tá? Bem, eu posso inverter aqui, que esse menino está comendo demais, está dando prejuízo, e vou montar um sistema aqui, né? Com água, que seria o princípio da hidrelétrica, né? Eu tenho hidrelétrica caindo de uma certa altura, justamente para quê? Quanto maior a altura que eles colocam ela para cair lá na hidrelétrica, mais energia essa água tem. Então, mais energia mecânica ela tem, maior capacidade ela tem de movimentar, né, esse gerador. Então aqui a gente já não está tendo pouquíssima perda de energia de calor aqui, estão observando? Quase não sai nada aqui na forma de calor. Então eu vou usando a energia mecânica da água para girar uma turbina, no caso da hidrelétrica, né? Aqui é meu arcaico exemplo. E esse movimento aqui, essa energia mecânica vira elétrica e novamente eu aqueço a água. Minha perda e fuga de energia está sendo lá na água através do vapor. Beleza? Poderia colocar uma lâmpadazinha lá também, né? Aí eu tenho três tipos de lâmpada. Essa antiga aqui, ó, tá?
que era uma de filamento, vocês devem ter visto já, né? Ela aquece, ela aquecia o filamento, é uma molinha aqui ó, que aquecia. Mas você pode observar que eu perco, ó, de vez em quando sai um calorzinho aqui, ó. Tanto que essa lâmpada ela é usada para enxocadeira, para grande produção de aves. Aí usa grandes caixas térmicas com a instalação dessas lâmpadas para chocar as avezinhas lá, né? Então pra você ter ideia o quanto ela aquece. Eu tenho essa lâmpada que é chamada de lâmpada fria, que é mais comum, né? E tá desautorizado, né? Tá faltando LED, né? Tá faltando LED, que é uma economia ainda maior. Tá vendo que essa daqui, de vez em quando, eu perco um pouco de energia térmica. Ó. Tem uma vermelhinha que de vez em quando sai aqui. A amarela é luz, né? Eu tenho que produzir mesmo. Mas de vez em quando eu perco um calorzinho. Eu não compro lâmpada para aquecer, né? A minha casa, por exemplo. Então essa energia, essa perda de energia na forma de calor não é desejada, não é interessante. Mas essa lâmpada em relação à última, nossa, economiza demais. Vocês são novos demais, vocês não vão lembrar. Essas lâmpadas aqui, elas tinham, só para você ter uma ideia. Depois a gente vai estudar a potência. Mas essa lâmpada, ela era vendida 40 watts, só para a gente ter uma noção de quantidade, fazer uma análise bem quantitativa. Quantitativa. Qualitativa, depois a gente explora o conceito, ok? Mas quantitativa, 40 watts, ninguém gostava, era aquela lâmpada fraca, entendeu? Então, geralmente, depende do ambiente, né? É uma sacada, quase ninguém vai lá, cara. Então, põe a de 40 lá. Ah, um corredorzinho, quase ninguém para, então põe a de 40 lá. A gente comprava geralmente de 60 watts, tá? Se quisesse muita luz, era 100, tá? 100 watts. Ô, gente, dos 100 watts, aqui, porque não está exagerando, não. Dos 100 watts, em média, de 95%, 95 watts, praticamente virava calor. E só 5 virava energia. Energia luminosa. Agora, quando você vai atrás dessas lâmpadas, vai comprar essas lâmpadas, você chega lá e fala, não, o carro já está viajando. Porque agora a gente vai comprar a lâmpada. E a lâmpada, geralmente, ela é de 20 watts. 20 é forte. Às vezes é 12, 15, 18. E tá bom. Põe na sala, ilumina razoavelmente, porque esse tipo de luz que está sendo emitida aqui, tá? Primeiro que a conversão aqui, ela perde menos energia, tá? Na hora de converter, ela perde menos energia, tá? Da forma de calor. Grande parte dela vira luz. E é uma luz, uma frequência, numa energia que nós percebemos mais, tá? É, então a outra emitia muita energia que a gente não enxergava, né? Então não era tão útil assim, era o que tinha na época, né? Então essa daqui não, essa daqui às vezes ela é 18, 15 watts, mas grande parte da energia vira luminosa e numa faixa, numa frequência que a gente enxerga, né? Que abrange melhor a frequência que a gente enxerga. Então essa lâmpadazinha aqui é uma lâmpada e outra é só um ventiladorzinho, tá? Bem, e aí eu tenho outras formas de energia também, né? Se eu for usar energia solar, eu vou ter que trocar aqui e botar uma placa aqui, né? Que é uma energia totalmente limpa, né? Que eu recebo energia luminosa, né? Converto em elétrica. Essa aqui não é a placa que aquece a água, é a placa que gera energia, a fotovoltaica, né? Então, é energia luminosa do sol gratuita e limpa, ela transforma em energia elétrica, que por sua vez vai lá na lâmpadazinha dentro da sua casa e converte em energia luminosa de novo para você, né? É lógico que se eu tampar um pouquinho aí as incidências de raios solares, aí vai diminuir um pouco a produção. Mas só de curiosidade, até a noite numa lua cheia, quando está aquela noite clara, né? O céu está limpo e a noite da lua está clara, produz um pouquinho. Pouca coisa, mas produz, tá? Só para você ter uma ideia que qualquer luz que incidir, qualquer pouquinho de luz que refletir aqui em cima do sol, já produz bastante. Bem, o objetivo, gente, era mostrar que, mesmo nós, né, na nossa energia química aqui, né, a gente precisa repor essa energia, essas calorias e que a gente fica estudando, é essa energia química que a gente come no dia a dia aqui, tá certo? Quando você vai comer alguma coisa que você olha a embalagem, que lá tá falando tantas calorias, ou então, agora tem alguns alimentos que vêm assim, ou tantos
KJ, que é kilojoules, que a gente está estudando agora, beleza? Então aquela energia lá que você está lendo no pacote de bolacha, de alguma coisa lá, é a energia química que você vai armazenar aqui para depois converter em alguma outra forma de energia, tranquilos? Era só para ter uma noçãozinha aí, tá? A outra parte aqui é uma parte mais de termo do que de conversão de energia, tranquilos? Então vou deixar você com fome agora, você vai esperar o almoço agora, rapazinho. Bem, voltando na aplicação de fórmula, é isso que eu vou olhar agora, tranquilos? Caso essa força esteja inclinada, como que eu faço para calcular esse trabalho, beleza? Então acabei de ver plano inclinado, então isso aqui não vai ter dificuldade nenhuma, tá? Para ninguém aí, né? Mas se tiver, lógico, pode falar, né? Lógico. Tô querendo inibir, não. Tô querendo só falar que eu vou usar esse conhecimento aí agora, né? Para alguma coisa. Então tá aí, ó. Eu tenho um bloco, vou puxar ele com a força de 60, com uma força, né, de 90, perdão, mas uma inclinação de 60 graus. Bem, relembrando aí o que próxima prova tem um pouquinho mais de fórmula, né? O que é trabalho? Às vezes eu não uso essa fórmula do jeitinho que está aqui, mas eu preciso dela, tá? Mas para pensar um pouco eu preciso dela, tá? Eu preciso dessa fórmulazinha aí, tá? E outra forma de pensar é, o que é trabalho? Trabalho é variação de energia. E é bom pensar nos dois, sabe por quê? Eu preciso de olhar qual que é a força que de fato consegue o quê? Variar a energia do objeto. Então aqui eu tenho algumas forças. Vamos representar todas elas, tá? Nem que a explicação fique para depois. Mas, por exemplo, força-peso. Inclusive dá para calcular. Dá. Dá para calcular. Força-peso. Eu tenho ele aqui. Força normal. Vou colocar aqui mais ou menos alinhado aqui, mas só para você ver aqui. Força normal tem? Tem. Ótimo. E agora tem uma outra força aqui, não. Deixa eu sair fora. Tem mais. O que eu fiz? Tem mais alguma força aqui? Tem. Tem, não tem? Aí, beleza. Tem mais força aqui, tá? Eu vou voltar aqui, minha normalzinha aqui. Tem minha normal aqui. Minha normal do mesmo tamanho do meu peso aqui, tá? Acho que minha canetinha tá perdendo a precisão já, ela não tá conseguindo. Então tem uma forcinha normal aqui, mesma direção. Mesma direção, mesmo tamanho, né? Sentido contrário. Beleza. Tem a força de atrito, ele não falou, tá? Mas tem essa forcinha aqui. Então vamos lá. Primeiro, tem a força normal, tá? Eu esqueci de falar sobre o deslocamento, né? Eu vou falar. Tem a força normal aqui. E tem a força peso. Tá? Força peso. Essa força peso já tem como calcular. E vou colocar um deslocamento aqui, tá? Só para ilustrar, deslocamento de 10 metros. Ok? Então tem deslocamento. Tá. Aí o cara, em vez de fazer uma força na horizontal, ele faz uma força inclinada. Inclinada. Aí pronto. O que eu faço? Não consigo pensar inclinado. Porque essa força aqui, ela projeta uma componente aqui embaixo. Tá? Colocar ela bem fraquinha aqui, que ela não vai representar nada. Ela não é força. É só uma projeçãozinha aqui. Tá certo? Já era uma vez uma precisão. Então ele vem pra cá bonitinho, desce aqui. Tá ok? Só que ele também projeta na outra direção que ele também projeta. Ô, Carlos, Oi. eu vi agora que Leonardo mandou uma dúvida no chat. Oh, perdão, não vi.
Então vamos lá, eu respondo, Leonardo, na volta que fica melhor, né? Então aqui a situação em si seria essa daqui. Então só para mudar aqui a gravação para a aula não ficar extensa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar só essa diagramação aqui. Eu vou mostrar que aqui tem uma força, uma parte da força, tá certo? Uma parte da força na direção horizontal. Então, vou só montar aqui mais ou menos, tá? A parte teórica e eu deixo para a parte 2 aqui, senão a aula fica muito extensa, para poder fazer as continhas. Bem, aqui eu vou fazer o seguinte. Peso normal, não precisa mexer mais. Essa força que está inclinada, eu preciso quebrar ela. Eu preciso decompor ela numa parte da força que vem aqui, né? Uma parte da força na direção horizontal. Deixa eu destacar aqui, né? Tem uma parte dessa força aqui que vai para a horizontal. E tem uma outra parte dessa força, que é a componente Y, que vem para cá, ó. Então eu tenho, na verdade, duas componentes. Tá certo? Duas componentes. Essa componente aqui da força F que ele exerceu, que eu vou chamar de componente Y, tá? E essa daqui, que é a componente, opa, não é peso, né? É componente X. Beleza? Então, aquela força F, eu nunca penso naquela direção, né? Eu sempre tenho que quebrar ela em outras duas, tá? Então, essa força F, ela representa duas forças, tá? A força F, ela pode ser representada, ela gera duas forças. Vamos pensar assim, essa força F aí, tá? Ela pode ser quebrada. Vamos pensar em gerar, que aí eu penso ou nela, ou eu penso nas outras duas. Só que eu tenho que pensar nas outras duas, tá? Então, ela gera outras duas forças. E eu tenho que pensar nelas separadamente, ok? Aí eu vou começar a calcular agora, na parte 2 da aula de hoje, eu vou começar a calcular o trabalho de cada uma, tá? De cada uma das forças, tranquilo? Alguém tem alguma dúvida em relação a essas forças que estão aqui, tá? Quantas forças eu tenho aqui? Eu posso contar de duas maneiras diferentes. Peraí que eu não vou lembrar aqui, alguém do primeiro ano me perguntou isso. Durante o simulado, ficou com a dúvida numa questão de plano inclinado, que mostrava as forças que atuavam no bloco. Aí, se eu perguntar aqui quais são as forças que atuam no bloco, tem dois tipos de resposta. Você pode falar, seu cara, tem a força peso, ótimo, gravidade. Tem a normal, ótimo, superfície. E tem a força de vermelho aqui, que é a força F que o cara exerceu aí. Só. Não tem atrito não, porque ninguém falou, então não tem atrito. Só tem três forças. Normal de verde, peso de vermelho aqui e essa outra de vermelho que é a F. Caso não tenha outra força não, tem não. Tem não. Essa resposta está certa. Ok? Outra resposta certa. Carlos, quais são as forças que existem aqui? Peso, normal. Tem uma força F de X, que é uma componente X na direção horizontal. E tem uma componente Y na direção vertical. Tem a força do meio? Não tem não. Você escolhe. Você fala só dela, ou você fala das outras duas. Então você fala, ó, não, cara, tem peso, tem normal, tem F de Y e F de X. Né? Tem quatro forças atuando aí. E essa daqui, tá atuando, essa F aqui? Não, cara, ela já gerou F de X e F de Y. Ou eu falo só dela, esqueço F de X e F de Y, que não tem muita serventia para mim aqui. Ou então eu falo das componentes que tem toda a serventia, tem toda a importância para mim aqui agora. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida em relação a isso? Que eu já volto calculando o, o trabalho de cada uma delas. Beleza? Tranquilos? Vou pedir só uns segundinhos de nada aqui pra gente encerrar.